Boa tarde, meus amigos. Hoje é dia 15 de outubro de 2019. Mais uma vez aqui eu vou gravar um vídeo, compartilhar com vocês uma palavra. Hoje, pela manhã, eu estive com a minha esposa no sepultamento de uma jovem que faleceu e algumas coisas me chamaram a atenção, e conversando com a minha esposa, a gente percebe o quão prejudicial é um ensino contrário ao que as Escrituras falam na concepção do Evangelho. Como a gente faz com que essa passagem da morte ela seja mais dolorosa quando nós imputamos ou colocamos todo o rigor da lei sobre determinada pessoa por algo que ela tenha feito de errado. Aqui eu não estou falando da jovem que faleceu, até porque, segundo informações, essa jovem teve a oportunidade de ouvir de Jesus. Não sei onde ela está, mas eu creio que se ela teve a oportunidade de ouvir de Jesus e ela o confessou como seu Senhor e Salvador, eu acredito que ela esteja neste momento desfrutando da vida eterna, aquilo que nós almejamos. Mas eu queria falar sobre o rigor da lei que muitas vezes é imposto dentro dessas instituições que pregam o falso ensino, que pregam a palavra de Deus de acordo com o interesse deles, com o rigor da lei. Eles querem cobrar ou imputar uma responsabilidade que na graça, no sacrifício de Jesus, não compete ou não cabe mais a nós. Nós, quando entendemos que somos pecadores, quando nós entendemos que nós não conseguiríamos ou não conseguimos vencer o pecado pelo que fazemos, nós vencemos o pecado pelo que Cristo fez. Quando confessamos ao Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, e nós pedimos a Ele, através do Seu Espírito, para que, através daquilo que Ele fez, possamos vencer o pecado que nos escravizava. Então, o peso da lei, ele sai de sobre nós. Então, quando Jesus ele morreu naquela cruz, Ele levou sobre Ele os nossos pecados. Ele religou a nossa vida a Deus novamente, através do sacrifício dele. E eu vejo nessas instituições, principalmente dentro da Universal, o rigor da lei sobre determinados erros das pessoas. Aqui eu não estou dizendo que temos que ser coniventes com o pecado, mas quando eu exponho o pecado do outro e puno ele pelo erro cometido, quando eu carrego esse rigor da lei, quando eu sou legalista demais, quando eu exponho o erro do outro e puno ele diante de todo mundo, eu deixo de fazer o que Jesus fez comigo. Ele usou comigo de misericórdia. Ele me deu graça de eu reconhecer o meu pecado e, através do meu erro, eu buscar nele vencer a mim mesmo, vencer aquilo que eu sou escravo ou que eu era escravo. Então, quando você é ensinado ou quando você é punido com rigor da lei por algo que você tenha feito de errado, geralmente quem está te julgando ou quem está te condenando ou quem está te punindo pelo erro, ele esconde pecado maior do que o que você cometeu. Então, quando essa pessoa te pune pelo teu pecado, ou quando ele faz alguma coisa com você
para te punir, porque o teu pecado foi revelado e foi descoberto, e ele tem todo o rigor da lei, ele pode fazer isso. Mas ele não deve fazer isso, porque na graça do nosso Senhor Jesus, esse não é mais o papel nosso. Não deve ser o papel do cristão genuíno que entregou a vida a Jesus. Então ele pune essa pessoa com rigor da lei, expõe ela naquilo que ela fez. Ele está expondo o pecado dela, porque o dele não foi descoberto. E a raiva dele em expor essa pessoa é porque ele não consegue vencer o pecado dele. Então, quando ele pune você, ele está dizendo para o ego dele que ele é melhor, que ele vai vencer, porque ele está expondo o seu pecado e o dele não foi descoberto. Todo legalista, apontador de pecado, esconde pecado. Quero que fique bem claro isso. Todo legalista é aquele que tem o rigor da lei, que carrega como se ele fosse o santarrão, o super-homem da fé, e ele te pune por uma conduta, uma postura errada tua. E aqui eu não estou dizendo você viver uma vida de pecado, mas em um dado momento, um deslize seu, um erro seu por algo que você tenha feito, ele te pune com rigor da lei, ele te expõe, ele é legalista, ele não está usando de misericórdia, porque imagina se o Senhor Jesus fosse usar com a gente o mesmo rigor que a gente usa para com os outros que caem. Aí eu te pergunto, será que nós seríamos aceitos por Ele? Será que somos melhores do que essa pessoa que errou por um deslize, por um descuido, por um vacilo que ela deu? Será que se eu não usar de misericórdia e dizer, meu amigo, você errou, mas eu estou com você, eu não vou passar a mão na sua cabeça não, nós vamos caminhar juntos, e você vai se levantar, a gente abraça essa pessoa que caiu no pecado, no erro, a gente caminha com ela, a gente usa de misericórdia, a gente usa de amor, porque é isso que Jesus faz conosco todos os dias. Porque se ele fosse aplicar o rigor da lei, por exemplo, quando aquela mulher foi pega no flagrante adultério, a lei dizia, pode apedrejar. Diante de Deus, aquelas pessoas que iriam apedrejar tinham respaldo de Deus para assassinar aquela mulher. Mas Jesus estava ali. E aí Jesus falou, tá bom, você tem o respaldo de Deus para jogar pedra. Mas se eu fosse aplicar, ou se Deus fosse aplicar o mesmo rigor que vocês querem fazer com ela, com vocês conseguiriam estar isentos de culpa? Vocês não teriam pecado? Foi por isso que Jesus falou, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Mesmo quando nós podemos expor, quando nós temos talvez motivos para expor o pecado, nós não fazemos, porque entendemos que somos falhos, que somos seres humanos, que nós vamos tropeçar em momentos da nossa vida, em algum momento da nossa vida. Eu procuro hoje, Leandro, procuro hoje não errar mais. Procuro não viver mais no pecado, daquilo que me escravizava. Na promiscuidade, na pornografia, nas mentiras, em coisas que eu fazia que me alimentavam, que davam, que me enchiam a minha carne de satisfação e prazer. Eu procuro não viver mais no pecado. Mas existem coisas na minha vida, no meu dia a dia, que eu erro. Quando eu me estresso no trânsito dirigindo, quando eu não ajo de misericórdia com uma notícia na televisão, de repente, de alguém que eu nem conheço. Talvez
uma pessoa que provocou algo de mal, que matou alguém, e eu falo, miserável, infeliz, tem que pagar igual, ele merece. Pois é, quando aquela mulher que foi pega em flagrante adultério, ela merecia a morte, porque a lei dizia que quem cometesse determinado ato seria apedrejado, pagaria com a própria vida. Mas Jesus veio e agiu de misericórdia com ela. Ele falou, não é mais no rigor da lei. Quem de vocês pode atirar a primeira pedra? Não atire a primeira pedra, porque o teu telhado é de vidro, porque você vai errar, talvez não no pecado dela, mas em algum pecado. Porque quando transgredimos leis, cometemos pecado. Então, o pecado dela, que é do adultério, não é mais grave do que o teu. De uma mentirinha, de levar vantagem no trabalho, de ganhar um dinheirinho extra com algo ilegal, de fazer alguma coisa porque você, por exemplo, você perdeu a sua habilitação, porque você infringiu as leis de trânsito. Perdeu a habilitação, agora você está dando um jeitinho para recuperar a sua habilitação. Eu estou dando um exemplo de habilitação aqui, mas pode ser outras coisas. A gente faz ou cria situações todos os dias para ganhar em alguma coisa. Nós ignoramos as pessoas na rua que necessitam de ajuda, que precisam de ajuda. Quando nós cuidamos mais do nosso tempo, das coisas nossas, e não olhamos para o nosso próximo, deixamos de amar a Ele, cometemos pecados também. Então, se Jesus fosse usar com o mesmo rigor que alguns legalistas usam para punir pessoas pelo seu pecado, pela sua queda, se fôssemos aplicar o mesmo rigor da lei, se Jesus fosse aplicar conosco, será que a gente conseguiria ser livres? Ou será que a gente conseguiria não ser punido? Então, o ensino judaizante, o ensino que faz com que vivamos na lei de sacrifícios, o ensino que faz com que a gente viva nessa prática da lei de sacrificar, de viver sacrificando coisas, nos faz achar que somos melhores do que aqueles que não sacrificam, nos colocam numa posição de superiores e somos iguais a eles. Não cometemos os mesmos pecados, mas carecemos da mesma graça e salvação que só em Jesus nós temos. Precisamos agir de misericórdia. Precisamos agir com o mesmo amor que Jesus agiu conosco. Esse ensino desgraçado, legalista, sincretizante, esse ensino que coloca dentro do Evangelho, da graça do nosso Senhor, as obras da lei, sacrifícios, para nos tornarmos ou para conseguirmos ou conquistarmos alguma coisa, diante de Jesus não há mais necessidade. Jesus usou de misericórdia com aquela mulher e Jesus age com a mesma misericórdia conosco quando nós erramos. É claro, precisamos melhorar, precisamos nos transformar todos os dias, mudar os nossos pensamentos. Não estou dizendo para você ser complacente com o pecador ou passar a mão na cabeça do pecador, mas agir de misericórdia, porque é isso que o Senhor Jesus faz conosco todos os dias. No livro de Romanos, no capítulo 12, o apóstolo Paulo diz o seguinte: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pois esse é o culto racional de vocês.
Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. A pessoa que quer aplicar o rigor da lei, ele está se colocando melhor do que você. Como eu disse, todo legalista esconde pecado. Quando ele pune você pelo seu erro, ele está camuflando o pecado dele. Se você pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde o fruto dele vai aparecer e esse fruto podre vai ficar exposto, porque ele quer punir em você o pecado dele, porque ele acha que o pecado dele é diabo, e expondo você, ele acha que está expondo o diabo, mas ele está escondendo o pecado dele. Tome cuidado. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente, sem exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apegue-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoem-nos, não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Vai ter um momento na vida da gente que nós vamos nos deparar com pessoas como essa família de hoje que está enlutada. Esse momento não é o momento de fazê-la sorrir. Esse momento não é o momento de eu colocar ela para cima, para frente. Esse momento é o momento de eu sentar e chorar o luto dela. Daqui 1 ano, daqui 10 anos, se a saudade bater e se ela precisar chorar, chore com ela. Não negue o direito dela de sofrer e de chorar. Não queira levantar ela, levar para lugares para ela ficar bem, porque nesse momento ela precisa chorar, ela precisa viver o luto da saudade. Só quem perdeu sabe a dor que é. Chorar no momento da perda não é demonstrar fraqueza, é demonstrar humanidade. Nós só vamos conseguir ajudar o nosso próximo quando nós sentirmos a dor dele. Porque se formos querer imputar o erro, o pecado dele, nós é que precisamos de salvação e não é ele. Nós não estamos aqui para ser melhores. Eu não estou aqui para ser melhor do que ninguém. Eu estou aqui para ser um instrumento do avanço do reino de Deus. Eu não quero a glória para mim. Eu não desejo glória de nada. Eu não desejo ganhar nada.
mas fazer com que conheçam a Cristo e dependam somente de Cristo. Nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que o perseguem. Abençoe, não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todos o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Que possamos agir de misericórdia. Chora quando você tiver vontade. Chore quando você sentir saudade. Viva o seu luto. Não importa quanto tempo, viva o seu luto. Você não é fraco. O próprio Senhor falou: chore com os que choram. Alegre com que estão alegres. Mas quando um estiver triste, não queira alegrar, chore com ele. Está escrito aqui. Todos nós vamos ter um dia mau. Todos nós teremos um dia que vamos chorar. E você que vai ouvir essa pessoa chorando, seja só ouvidos. Não fala nada não. Deixa o Espírito Santo falar. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Esse amor. Deus abençoe e até uma próxima. Me desculpa.